No guia mitológico de hoje, eu vou contar a guerra de Zeus e seus irmãos contra Cronos, seu pai, e os titãs. Mas antes disso, é importante dizer que aconteceu muita coisa antes dessa guerra. E eu contei tudo isso no vídeo anterior. Mas não se preocupe. Se você não assistiu, eu vou fazer aqui um resumo maroto, certo? Primeiro só havia o caos. Ele estava sem nada para fazer e criou Gaia, a deusa do planeta Terra. Gaia se entediou e criou Urano, deus do céu. Aí Gaia chegou e disse: filho, bora dar uma furada? Bora! Aí nasceram os 12 titãs e um bocado de monstros. Mas Urano não gostava de monstros, então ele enfiou de volta da mãe. Gaia ficou puta e disse: Cronos, filho, vem cá, você vai fazer um favor pra mãe. 5 minutos depois... pai, olha um passarinho. O quê? Mas aí Cronos também não gostava de monstros, então ele não deixou ele sair. Gaia ficou com raiva e disse: ah, infeliz, quando você tiver um filho você vai se lascar. Então Cronos decidiu não ter filhos, mas casou com a deusa da maternidade. Eita, ficou buchuda. Mas Cronos comeu o bebê e foi devorando um por um. Mas quando chegou a sexta criança, reescondeu o bebê e entregou uma pedra enrolada em um cobertor. E Cronos passou para dentro. O menino foi criado por Gaia em uma caverna. Depois de muito tempo, ele saiu fortão para descer a porrada no pai. Se senta aí, porque está começando agora o Guia Mitológico. Zeus estava lá na sua ilha bolando um plano para derrotar seu pai Cronos. Mas o que ele não esperava é que depois de malhar 1 hora no supino para ficar fortão, ele recebe uma visita de uma mulher misteriosa. Ele pensou: não, agora lascou tudo, descobriram onde eu tô. Ah não, já descobriram onde eu tô, não. Mas ela se aproximou e se apresentou. Metis, a deusa da saúde e da prudência. Ela é filha dos titãs Oceano e Tétis, e ela também disse que nem todos os titãs apoiavam Cronos. Alguns, como os pais dela e Temis, perceberam que Cronos era um infeliz, mas não faziam nada porque tinham medo dele. E não é porque eles não gostavam de Cronos que eles iam gostar de Zeus. Metis, por outro lado, faria qualquer coisa para destronar Cronos. Então, foi bater um papo reto com sua tia Rhea. E agora que eu percebi que parece com diarreia. Deixa pra lá. Rhea, percebendo que Metis era uma aliada, contou o plano secreto seu e de Gaia. E também contou a localização de Zeus. Então por isso que ela conseguiu chegar lá onde ele estava. Mas voltemos à ilha. Metis pergunta a Zeus qual era o seu plano. E até aquele momento era malhar até ficar parecendo o Hulk e afundar a cara do pai. Mas ela olhou para ele e disse: meu filho, senta aqui para nós dar uma conversinha, porque não é bem assim não, viu? Porque se ele quisesse continuar vivo, era melhor planejar melhor. E assim, Metis virou a conselheira de Zeus, e juntos eles começaram a bolar um plano para chutar a bunda gigante de Cronos. Mas com o passar do tempo, sentimentos foram começando a aparecer entre os dois, e eles se apaixonaram mesmo. Então deram uma pausa no plano e foram se amar. Então, depois dessa pausa amorosa, o plano ficou pronto. E a primeira coisa que Zeus precisava fazer era arrumar aliados. Mas ele estava numa situação bem difícil para arrumar aliados. Porque todos os deuses ou estavam do lado de Cronos ou não queriam se envolver. Mas Zeus e sua amada lembraram de um pessoalzinho que odiava o rei dos titãs tanto quanto eles. Os Ciclopes e os Hecatônquiros. E você deve estar pensando agora: mas os monstros estão presos dentro de Gaia. Muito bem, meu pequeno gafanhoto, vai ganhar um pirulito no final da aula, hein? Então, a primeira fase do plano era libertá-los. E na calada da noite, Zeus entra dentro de Gaia. Enfim, ele entrou furtivamente e chegou aos portões do submundo. Mas antes que ele conseguisse abrir, eis que surge das sombras Camp, uma criatura horrenda, metade dragão, metade mulher, que foi designada por Cronos para vigiar a entrada do submundo. E só tinha uma coisa que Zeus podia fazer naquele momento:
No final, Zeus sai ferido, mas vitorioso. Então ele abre os portões e vê os Ciclopes e os Hecatônquiros, que estavam abismados com aquilo tudo. Então Zeus se aproxima deles e diz: Por muito tempo vocês foram injustiçados, ficando presos aqui. Mas isso vai mudar. Meu nome é Zeus e eu estou aqui para libertá-los. E juntos derrotaremos meu pai, seu irmão. Eu peço que lutem ao meu lado. Depois desse discurso motivacional, os Hecatônquiros se aproximam de Zeus e com um gesto eles dão sua resposta. Quer dizer, cada um fez isso 50 vezes. Depois os Ciclopes vieram e disseram que tudo o que eles queriam era se vingar de Cronos. Mas ao contrário dos Hecatônquiros, eles não eram muito fortes. Mas é aí que vem a parte interessante. Os Ciclopes sempre são retratados em filmes, séries, desenhos como criaturas burras e violentas. Mas se equivocam ao pensar assim, porque eles podem até ter cara de mongol, mas são bem inteligentes. Então, eles disseram a Zeus que enquanto eles estavam presos ali, eles passaram todo o tempo tentando forjar uma arma que fosse forte o suficiente para libertá-los. E conseguiram. Mas nenhum deles tinha poder suficiente para usá-la. E chegaram à conclusão que só um deus poderia usar essa arma. E foi assim que Zeus conseguiu o seu raio. Os Ciclopes viraram os ferreiros de Zeus, mantendo o seu estoque de raios. Com o seu recém-adquirido grupo de ferreiros, Zeus teve uma ideia e pediu para eles fazerem mais 2 itens especiais. E depois disso, voltou para contar tudo isso à sua amada. Merma, eu consegui um raio. Que bom, meu querido, você é o bichão mesmo, ó. Depois dessa conversa emocionante, estava na hora de pôr em prática a fase 2 do plano. Porque mesmo com os Ciclopes e os Hecatônquiros do seu lado, eles ainda estavam em desvantagem. Então Zeus precisava libertar os irmãos. Uma tarefa nada fácil, porque eles estavam presos dentro de Cronos. Então o que aconteceu foi o seguinte: desde que Metis chegou na ilha, ela começou a fazer uma poção, que a essa altura já era para estar pronta, mas infelizmente não estava. Isso era um problema, porque a partir do momento que Campe foi morta e os Ciclopes e os Hecatônquiros libertos, era só uma questão de tempo até os Titãs descobrirem essa rebelião que estava sendo formada. Então Zeus teve que prosseguir com a segunda fase do plano e torcer para que a poção ficasse pronta a tempo. E vocês devem estar pensando, mas o que diabo é essa segunda fase do plano? Zeus saiu da sua ilha e foi em direção ao reino dos Titãs. E chegando lá, entrou pela porta da frente e foi até onde Cronos estava. Parou na frente dele e todos os Titãs se viraram. Cronos olhou para Zeus e disse: Quem diabo é tu, menino? Porque eles nunca se viram. Metis até teve que fazer um desenho para Zeus saber quem era seu pai. E para responder quem era ele, Zeus falou: Cronos, eu sou seu maior fã, deixa eu trabalhar para você, eu faço qualquer serviço, só não me peça para limpar sua bunda. E Cronos estava de bom humor e aceitou a proposta. E assim, Zeus virou um serviçal. E com o passar do tempo, foi ganhando a confiança do rei dos Titãs. Não como um amigo, mas como um criado confiável. Um dia, Zeus estava varrendo o chão e escutou uma conversa entre Cronos e o Titã Atlas, que era um primo de Zeus e o braço direito de Cronos. Eles estavam falando que havia alguma coisa estranha com o submundo e era preciso mandar alguém investigar. Mas Zeus fingiu que não estava escutando nada e continuou varrendo. Quando a conversa acabou, Cronos foi até Zeus e disse que no dia seguinte iria haver uma competição de quem bebe mais, que eles faziam ali mensalmente. E Zeus iria ser o garçom. Surgiu a chance que Zeus estava esperando. Então, depois que acabou o seu expediente, ele meteu dos pés de volta para a ilha e perguntou a Metis se a poção estava pronta. Ela disse que sim. Então ele foi até os Ciclopes e perguntou se os itens que ele mandou eles fazerem estavam prontos. E eles também disseram que sim. Então ele pegou a poção
deu um comando para os hecatônquiros e voltou correndo de volta para o reino dos titãs. No dia seguinte, a competição começou e Zeus estava ali servindo todo mundo. E como sempre, Cronos estava ganhando. Chegou uma hora que todo mundo já estava bêbado de não se segurar em pé. E Zeus aproveitou essa oportunidade para botar a poção na bebida do pai. O rei dos titãs bebeu e depois de alguns minutos começou a se sentir mal. No começo ele pensou que fosse só porque tivesse bebido demais. Mas de repente ele começa a vomitar descontroladamente. E junto com o vômito saíram os 5 irmãos de Zeus, que por sua vez tira o avental de servo, olha no fundo dos olhos de Cronos e diz: "O seu reinado chegou ao fim, meu querido papai." Mas antes que Cronos pudesse fazer alguma coisa, Zeus se vira para os titãs que estavam ali presentes e diz que havia chegado a hora deles se levantarem contra a tirania do pai dele. Mas, embora ele soubesse que nem todos os titãs apoiavam Cronos, só um se levantou: Prometeu, filho de Ápeto e irmão de Atlas. Então, com esse clubinho da revolução formado, eles saíram correndo para se reagrupar com os Ciclopes e os Hecatônquiros que estavam esperando do lado de fora. E nisso, os titãs já estavam pisando nos calcanhares deles. Então, quando Zeus chega no local, um Ciclope corre e entrega um raio para ele. Depois, outro Ciclope vem e entrega um tridente mágico a Poseidon. Porque sim, também foram os Ciclopes que fizeram o tridente de Poseidon. Depois, o último Ciclope entrega o Elmo da Escuridão de Hades, que entre outras coisas, permite que ele fique invisível. E com isso, começa a Titanomaquia, ou mais conhecida como a Guerra dos Titãs. Agora, vamos fazer a escala de cada time. Lembrando que muita gente participou dessa guerra, então eu vou listar só os principais. Do lado de Cronos, tínhamos Cronos e os irmãos, menos Oceano, que estava se cagando de medo e se escondeu. Fora ele, tínhamos os titãs da segunda geração, como Perses, o deus da destruição, Minoécio, deus da fúria, e é claro, Atlas. E do lado de Zeus, tínhamos os seus irmãos, os Hecatônquiros, Prometeu, e mais pro final da guerra, Zeus conseguiu mais alguns aliados, sendo eles netos de Oceano e Tétis. Mas dentre eles, só 2 valem a pena serem mencionados. O primeiro, com certeza vocês vão reconhecer o nome. Era um tal de Kratos. Não esse Kratos. Mas eu acho que ele foi inspiração para o personagem do game, porque ele também era impiedoso e extremamente violento. E vocês devem ter percebido que até agora eu não coloquei nenhuma deusa nessa lista, porque muito pouco é mencionado sobre elas. Algumas versões dizem até que elas não participaram, mas uma é importante ser mencionada. Uma das irmãs de Kratos, e não é o do videogame. Era Nike, a deusa da vitória. E sim, a marca do tênis veio por causa dela. E cá entre nós, deve ser muito desanimador você lutar contra a deusa da vitória. Mas agora vamos falar da guerra em si. De um lado, os Hecatônquiros arremessavam rochas. Do outro, Perses atirava bolas de fogo. Hades, em um determinado momento, se infiltra na base dos titãs e destrói parte do arsenal deles. Mas em compensação, Atlas não precisava de armas nem de armadura. O bichão era porradeiro mesmo, parecia um tanque, ninguém conseguia derrubar ele. Mas Zeus também não ficava atrás, ninguém conseguia se aproximar dele. E uma coisa louca que ele fez foi quando ele estava enfrentando o Titã da Fúria. Ele subiu na carruagem voadora de Nike e foi tacando raio em todo mundo lá embaixo. E quando ele chegou perto do Minoécio, ele tacou um raio tão forte na cabeça do infeliz que ele abriu um buraco no chão e foi direto para o submundo. O bicho era brabo. E essa guerra continuou por 10 longos anos. Até que a batalha final ficou entre Zeus e Hades contra Cronos e Atlas. Mas essa eu não vou contar como foi. Vocês vão poder assistir. Bloodlust and power raged within Zeus. His desire to rule over mortals was intolerable.
to us. The war between the Titans and the Olympians forged the landscape of the mortal world. It was a war that we knew the Titans must win. If we lost, it would mean an end to the golden age of the Titan rule. Peace and prosperity for mankind would be no more. Com o rei dos titãs e seu braço direito derrotados, não demorou muito para que os outros titãs também caíssem. Então, com o fim da guerra, os titãs foram aprisionados no submundo, com exceção de Atlas, que por ser o braço direito de Cronos, foi condenado a carregar o mundo nas costas, e por isso os Atlas têm esse nome. Já Cronos foi condenado à parte mais sombria e terrível do submundo, e os Hecatônquiros viraram os seus guardas penitenciários para garantir que ele nunca fosse sair dali. Depois disso, Zeus e seus irmãos montaram um novo lar no Monte Olimpo, que é a montanha mais alta da Grécia. Com isso, só faltava decidir quem ia ficar com os três principais reinos: o céu, o mar e, é claro, o submundo. Então os irmãos resolveram fazer uma aposta, e Zeus pegou 3 pedras preciosas e colocou dentro de um pote, de 3 cores diferentes, representando os 3 reinos. Ele, por ser o líder da rebelião, tirou o primeiro, mas ele não ia aceitar nada que não fosse o céu. Então, antes de pegar, ele deu uma espiadinha. Aí Poseidon veio e pegou a sua, mas também deu uma espiadinha. Por último, só havia sobrado uma pedra. Então cada irmão mostrou a sua. E Hades, vendo o resultado e a falta de surpresa dos irmãos, ele sabia que eles tinham trapaceado, mas não tinha como provar. Então ele aceitou. E depois disso, Hades foi para o submundo e a relação entre eles ficou bem conturbada, gerando outras histórias, que talvez algum dia eu conte. Mas a de hoje, infelizmente, chegou ao fim. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. É só vocês descerem a tela um pouquinho e apertar nessa mãozinha assim e pronto, vocês já deixaram o seu like. E também não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nada. Até mais. Fui!